Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana, quanto tempo? Estamos aqui de volta finalmente com os conteúdos do canal. Teve aí um momento ali que eu tava meio enrolado com as coisas de universidade, teve viagem, enfim, uma série de coisas. E aí eu fiquei sem produzir, mas vamos voltar a ter muito conteúdo. Tá em final de temporada na Série B, faltando um jogo apenas. A Série B já vai encerrar suas atividades para começar o planejamento do ano 2024, mas o CSA já começou. O CSA fez 9 contratações, então o Azulão já tem aí pelo menos uma base, uma perspectiva para o ano que vem em questão de elenco. Então vamos trabalhar com esses 9 primeiros atletas contratados pelo CSA. Um abraço para você que acompanha aqui o canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e vamos que vamos voltar com os conteúdos e falar um pouco sobre esse primeiro momento de contratações, essa primeira leva de peças que o CSA trouxe para a temporada de 2024. Bom, vamos lá, 9 jogadores. Todos os setores do campo tiveram contratação. Não todas as posições. Por exemplo, laterais não teve contratação ainda. Laterais direitos, perdão. Lateral esquerdo já teve. Mas não teve lateral direito, não teve ainda alguns pontas de ofício. Tem jogadores que podem jogar de ponta, mas também pode jogar em outras posições. Enfim, acho que ainda falta pelo menos mais um volante. Vai chegar muitas peças. Mas essa primeira leva de contratações já saiu. E vamos lá, vamos analisar. Vou começar aqui pelos jogadores que... Alguns jogadores que eu tenho um pouquinho mais de questionamento, eu vou tentar falar logo. O que na minha avaliação são menos conhecidos, talvez. Vou aqui, não vou botar em ordem de escalação, não vou botar em ordem de trás para frente, nem do principal para o menos principal, o melhor ou o pior. Vamos aqui nessa ordem que eu planejei. E vamos começar com um nome pouquíssimo conhecido do torcedor no geral, que é o Luan Martins. O Luan Martins é um meia, tem 24 anos de idade. Bom, o CSA está apostando bastante nisso, numa média de idade baixa. O jogador mais velho foi contratado, tem 30 anos. O microfone está um pouco torto, mas é um problema que eu estou tentando resolver. Deu um problema aqui numa pecinha, mas vamos assim com ele mesmo. Bom, voltando. O Luan Martins tem 24 anos, é meio campista. Vamos lá para o Luan Martins. O Luan Martins já teve uma dificuldade em achar vídeos, conteúdos que não fossem aqueles famosos highlights, melhores momentos, que não dá para analisar somente por isso. Então, vamos aí com o que eu consegui analisar. Bom, um meio campista de praxe, do que eu pude observar. Não achei um meio campista que tem grande recurso, que tem muitos diferenciais. O cara que faz bem o básico do básico. O que eu quero chamar a atenção aqui, eu vou chamar a atenção isso e outros atletas do CSA, que eu acho um risco. Alguns têm pouca rodagem, na minha opinião, para uma disputa de Série C, para uma pressão que o CSA tem. A torcida do CSA faz muita pressão nos jogadores, nos trabalhos, nos treinadores. Então, vou começar aqui, pelo menos, vai ser um dos atletas que eu vou falar um pouco sobre isso. O Luan Martins, ele saiu do Anapolina, ele sai, joga muito pouco lá e vai pro Braga, de Portugal. Só que é o Braga Sub-23 e o Braga B, não é o Braga principal. Ele tem um gol pelo Braga B. Depois disso, ele vai pro Leixões, que é um time minúsculo de Portugal. O futebol português já no geral não é tão forte. Se você não tiver ali entre os quatro... Eu sempre falo assim, se você não tiver entre Sporting, Porto e Benfica, você já não é um jogador de beirando ali, tentando chegar no alto nível. Se você não tá no Vitória de Guimarães, se você não tá no Braga principal, que não foi o caso dele, aí você já começa a baixar bastante o nível de exigência, de técnica, porque o futebol português, de fato, são muitos times e muitos times bem fracos. Tem time em Portugal que o craque é jogador de Série D, é jogador que não deu certo aqui no CRB, no CSA, enfim. E ele foi pro Leixões. Ele foi primeiro pro Sub-23 do Leixões e depois foi pro principal, onde ele fez um jogo apenas. Uma passagem muito apagada lá pelo futebol português, nem Braga B, nem Braga Sub-23, Leixões B, Leixões Sub-23, perdão, B não, o principal. Ele fez 10 jogos, não fez. E aí, essa temporada que passou, foi a temporada que ele teve o melhor número de jogos, foram 21 jogos pelo Primavera, que é um time da A2 lá do Paulista. Na A2 do Paulista ele fez 2 gols e o Primavera não saiu do lugar, ficou ali na disputa da A2, não vai trocar de série. Mas o que eu chamo a atenção, um jogador que não se provou em um grande nível.
Ó, ele teve uma oportunidade na Ponte Preta de ser emprestado ao final da disputa do Paulista 2 e não chegou a jogar pela Ponte. Eu não quero, obviamente, eu tô aqui tentando fazer uma análise fria, jornalística, não quero condenar nenhum jogador. Tudo que eu posso falar aqui, o jogador pode vir aqui no CSA e provar o contrário. Mas a Ponte Preta esse ano tava um time complicado, um time sem opções, um time com muitos problemas a se resolver dentro de campo. E o Luan Martins não foi utilizado pela Ponte Preta. Nem chegou a ser cogitado utilizar ele no time, não foi não jogou. Então, assim, já é um jogador para se observar o desempenho. O alagoano já é até um bom nível para se observar. Porque se o cara já tiver uma dificuldade técnica no alagoano, já é para ficar um pouco de olho no Luan Martins, que é um dos jogadores que eu tenho alguma ressalva, alguma observação para esse começo de ano do CSA. Tô olhando aqui muito para baixo, porque o meu computador tá aqui, tá todas as minhas anotações, porque é muita coisa. E ele também tá travando um pouquinho, não tá me deixando na mão. Mas enfim, vamos lá. Próximo contratado, um cara um pouquinho mais experiente. Pouca idade também, mas um pouco mais rodagem. Que é o Kevin, lateral esquerdo. O Kevin é o lateral esquerdo de 23 anos. Ele pertenceu boa parte da sua carreira. Ah, meu Deus, volta a anotação. Enfim, vamos lá. Ele pertenceu boa parte da sua carreira, principalmente no início, ao Osasco, ou Audax, perdão. E o Audax emprestou ele para ele fazer base no Atlético Mineiro. Então ele fez uma base toda no time do Atlético, que é um time que, estruturalmente falando em base, não revela tanto, mas já é um time grande, que disputa as principais competições. Ele fez ali do Sub-17 até o Sub-20 no time do Atlético Mineiro. O Kevin, depois do Atlético Mineiro, ele passou pelo Brasil de Pelotas, que foi a melhor temporada dele. Ele fez lá 23 jogos. Perdão, ele fez 26 jogos e 21 ele foi titular. Então foi a passagem dele que ele mais teve sequência de jogos numa Série B de 2021. E aí ele começou a rodar Santo André e aí parou na Chapecoense em 2022 e ficou pro ano de 2023 ali no comecinho. Teve um bom começo, fez gol, mas não teve sequência. É um pouco mais de 20 jogos que ele teve nesses 2 anos, 11 em 1 em 10 minutos, se eu não estou enganado. Mas depois da Chape foi para o Remo, que foi o último time dele. Disputou o Brasileirão de Série C, também fez poucos jogos, 11 jogos também. E era banco do Evandro lá. O que eu posso falar do Kevin? O Kevin já tem um pouco mais de análise, já tem um pouco mais de conteúdo. É um lateral muito ofensivo, lateral esquerdo de muito apoio, muita força física. Tecnicamente não acho grande coisa, mas é um lateral esquerdo que tem muito fôlego, tem muito pulmão, chega à frente e uma coisa interessante que eu vejo que ele ia se assemelhar até mesmo ao Hernandes, mas que o Hernandes fez poucos no CSA, até senti falta, porque o Hernandes geralmente fazia muito isso nos times que ele passava, que é jogar um pouco mais por dentro, invadindo a área. O Kevin faz um pouco isso. Não ser só um lateral, como eu costumo dizer, marcador da linha de lateral. Só fica ali indo e voltando, vai ao fundo, volta, não. Ele é um cara que explora bem essas linhas por dentro. Isso aí é algo interessante, é um diferencial. Como eu falei, tecnicamente, não acho um lateral espetacular, mas é útil. Força física, chega bem no ataque, recompõe, tem essa linha por dentro que é interessante. Tem ali um ou outro problema na defesa, mas que possa ser resolvido com um bom sistema de defesa por parte do Rogério Corrêa. Mas aí o Kevin é um lateral esquerdo que tem um pouco mais de rodagem aí no futebol brasileiro. Vamos agora para o que é, na minha análise e visão, o cara com mais experiência até agora, que foi contratado pelo CSA. E na minha opinião, um jogador que tecnicamente não corresponde, pelo menos na minha opinião, a essa experiência. Eu acho que tecnicamente o CSA trouxe peças melhores, mesmo sendo um pouco mais novos e com uma carreira mais curta para se analisar. Acho que o Gustavo Xuxa é um cara que tem muita rodagem, tem muita experiência, passou por vários tipos de situações de futebol, desde jogar Série D para jogar Série B, enfim. Mas tenho ali as minhas ressalvas sobre o atleta. Bom, começar aqui pela carreira dele. O cara é formado na base do Juventude e do Grêmio, boa base. Os dois times, o Juventude tem até uma boa base, mas o Grêmio tem uma ótima base, sempre revela jogadores. E ele passou por muitos times aí no futebol do Rio Grande do Sul. Passo Fundo, Novo Hamburgo, Pelotas. Passou ali no Joinville também, em Santa Catarina, mas ele começa mesmo a se destacar num nível um pouco mais baixo, lá no Rio Branco do Acre, onde ele faz 13 jogos e 5 gols, lá em 2017.
Ele depois roda de novo, não vou citar todos os times. Quando chega em 2019, ele faz um bom ano pelo São José, com 19 jogos e 4 gols, e depois faz um ótimo ano pelo São José em 2020. São 26 jogos, 4 gols e 1 assistência. Isso credencia ele a sair novamente do Rio Grande do Sul, tem uma passagem curta no América de Natal, volta para o Rio Grande do Sul, para o São Luís, e vai para o Botafogo de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, em 2021 até esse ano de 2023. Aí o que eu posso falar, porque no Botafogo eu vi muito o Gustavo Xuxa jogar e tenho muitas ressalvas. Na minha opinião, jogador irregular. Eu acho um jogador que faz boas partidas. Vou pegar aqui até os números dele. Em 2021 foram 11 jogos e 1 gol pelo Botafogo, 20 jogos e 7 gols em 2022 e nesse ano 25 jogos e 2 gols, mas apenas 3 jogos como titular na Série B. Por que eu tenho essa ressalva com o Gustavo Bochecha? Eita, Bochecha não, perdão, o Gustavo Xuxa. Acho um jogador interessante, mas acho um jogador irregular. Acho um jogador que não é um meio-campista líder, um cara que vai pegar a bola, vai ter uma responsabilidade, vai decidir jogos. Vou dar uma crítica aqui. O Thomas Baixo não era camisa 10, sempre defini isso. Ele é um cara mais camisa 8, mas ele decidia jogos, ou batendo pênalti, ou batendo falta, batendo escanteio. É um cara que tinha essa postura mais de decidir partidas, de ser realmente um meio-campista centralizado que chamava o jogo para ele. O Xuxa não é. O Xuxa eu vejo muito nos jogos do Botafogo de São Paulo, um atleta que se esconde, um atleta que não aparece tanto, não vejo ele com a gama de ferramentas para ser um meio-campista ali, para resolver problemas em campo. Então assim, experiência tem rodagem, vai ter ali um currículo que pode até enganar com três anos seguidos na Série B, jogando num time do Botafogo de Ribeirão, que se mantém, não briga tanto para subir, mas se mantém. Nunca conseguiu ser titular absoluto, tem alguns problemas também físicos, enfim. Jogador que eu teria cuidado com o currículo. O currículo pode ser até o melhor. Não, eu tenho um outro jogador que tem um currículo curto, mas bom também, que a gente vai falar lá na frente. Mas eu acredito que esse outro jogador, que eu vou falar lá pro final, vai ser o titular dessa posição de meio campo centralizado por inúmeras situações. Vamos pro próximo? Vamos pro gol. O gol, que é um assunto legal até de se discutir no CSA, porque tem um garoto chegando, vindo aí do Sub-20, e trouxe agora o Fernando Castro, goleiro, tem 26 anos, goleiro que com 26 anos, mas tem muita rodagem, é formado na base do Santos, jogou no Bahia, foi bicampeão baiano, inclusive, jogou fora do país, no Arouca, fez ali um bom ano no Arouca de acesso da segunda para a primeira divisão, não era titular absoluto no Arouca, juntando os 2 anos que são a temporada 2021, 21, 22, são 15 jogos e 8 foram jogos na primeira temporada dele na segunda divisão lá de Portugal, e esse ano jogou no Hercílio Luz, lá de Santa Catarina, ficou em ficou nas semifinais do Campeonato Catarinense, caindo para o Criciúma. Bom, primeiro detalhe do Fernando. Não joga desde o Campeonato Estadual do Hercílio Luz. Então são muitos meses sem jogar. Isso para qualquer jogador é complicado. E para goleiro pior ainda, porque o goleiro precisa desse tempo de jogo, precisa ter tempo de bola, precisa estar quente para ser um goleiro útil. Já tem essa ressalva. 2. Goleiro que pode ter a sua primeira chance de fato num time competitivo e competições de um nível de exigência maior como titular absoluto. Oscilou muito durante a carreira, poucos jogos no Bahia, poucos jogos também em Portugal, teve 7 jogos e 7 jogos como titular, todos os 7 jogos do Hercílio Luz lá no Campeonato Catarinense ele foi o titular, mas um nível bem razoável de futebol, que é um estadual desse nível de Santa Catarina. Então é um goleiro para ficar de olho. Vi alguns lances, não parece ser um goleiro tão ruim assim, mas também não vejo um goleiro tão testado na sua carreira. Não vejo um goleiro de jogos grandes, não vejo um goleiro tão decisivo assim, que seja um goleiro que salve os resultados. O Dalberson foi um goleiro que salvou resultados para o CSA. O CSA teve aí uma sequência de goleiros que salvavam resultados, Thiago Rodrigues, o Matheus, que está lá no Atlético Mineiro. Vejo um goleiro aí que tá numa idade intermediária para goleiro, ainda novo para ser goleiro, 26 anos, o goleiro chega a 38, 39, 40 com tranquilidade hoje em dia. Tem uma rodagem, tem uma experiência, mas vai pegar uma fogueira.
é um atleta, na minha visão, que vai ser ou agarra de vez a oportunidade ou vai ser mais uma parecida com o que ele tem no resto do currículo. Então, tecnicamente, não me enche os olhos também, não vejo assim um grande diferencial nele, mas também não acho que seja um cara inútil. Um goleiro aí para se observar. Eu acho que o CSA ainda traz outro goleiro para disputar a posição com ele. Não acho que vai botar o garoto na fogueira. Mas ainda eu acho que pode ir ao mercado o CSA atrás de um goleiro. Mas o Fernando não é dos piores, mas também tenho minhas dúvidas enquanto a sequência, a nível de competição, a ser um goleiro que garanta resultados para o CSA, beleza? E vamos aqui para mais um atleta novo, um atleta que não tem tanta idade, mas que já começa a ser um dos atletas que entram aí como um hall de jogadores que vem com a confiança do treinador, Rogério Corrêa. Temos alguns, eu vou citar alguns deles, obviamente, alguns não, muitos deles, mas vamos começar pelo Michel Custódio. 22 anos, zagueiro, jogou em apenas 2 clubes na carreira. No Atlético Goianiense, ele era do Noroeste, como era quando era garoto, vai para o Atlético Goianiense, se forma lá o resto da base, joga no profissional e vai para o Volta Redonda no ano desse ano, na verdade. Eu ia falar o ano passado, como se a gente já tivesse 2024. Mas falando um pouco sobre o Michel. Outro atleta que chega no CSA sem nunca ter se firmado como titular em canto nenhum. Mas ele tem um asterisco lá no final que eu vou falar. Ele sobe em 2019 para o profissional do Atlético Goianiense bem novo, mas ele não se firma no profissional. Ele vai ali oscilando entre profissional, sobe, volta para a base. Então ele faz o 17 e o 20 nessa oscilação. Participa de alguns jogos com o profissional, volta, enfim. Não se firma de vez no Atlético Goianiense, não consegue se firmar. Ele em 2022 teve ali o número de jogos dele foi maior, que foram 7 jogos apenas. A maior temporada dele jogando foi 7 jogos, lá em 2022. E esse ano se transfere para o Volta Redonda do Rogério Corrêa, mas joga apenas 5 jogos. Dos 5 jogos que ele jogou, deu para ver um zagueiro com potencial. Um zagueiro que fez boas partidas, que segurou a bronca quando foi acionado. Não achei um zagueiro horrível, mas um zagueiro que ainda está em processo de evolução. Eu acho que é até um zagueiro que a diretoria de futebol do CSA pode só pensar em ter os direitos econômicos, porque é um cara novo, um cara com potencial, que trabalhou com o Rogério Corrêa. O Rogério Corrêa sabe aonde ele pode ir, onde é que ele pode exigir do Custódio, mas um cara pouco experiente ainda. Não vejo ainda um cara pronto, um cara preparado para ser um zagueiro titular do nível de exigência do CSA. Por que eu tô falando isso de nível de exigência do CSA? Repetindo, que é um ano decisivo para o CSA. O CSA não consegue subir, perde o calendário, então o ano do CSA vai ter que ser mudar da água para o vinho. Vai ter que recuperar calendário, vai ter que tentar subir para a Série B, vai ter que tentar voltar a ter um ranqueamento melhor na CBF, então precisa de atletas que segurem essa bronca, que entendam esse momento. O Michel não acho um mau investimento para um desenvolvimento, mas para momento não vejo um zagueiro assim que passou por grandes testes. Acho que tem uma velocidade interessante para zagueiro, talvez precise de ganhar um pouco mais de físico, mas um zagueiro que trabalhou com o Corrêa, ele deve saber como utilizar. Beleza? Vamos para um nome muito falado, muito mais pelo próprio nome dele do que pelo futebol, que é o volante Pedro Favela. Bom, esse cara eu tenho muitos questionamentos. É um cara que a torcida do CSA não aceitou de vez. É um cara complicado de se analisar. Por quê? Eu vou até pegar aqui. O Pedro Favela tem 24 anos, é um volante, joga tanto de primeiro como segundo volante. O currículo dele me preocupou não por ele não ter jogado em grandes clubes, não é isso. Eu acho que o cara consegue ser bom jogador jogando em times razoáveis e tal, mas é o nível de competições que ele atuava. Praticamente durante toda a carreira do Pedro Favela, ele jogou em primeira e segunda, perdão, primeira não. Isso aí é até importante frisar. Ele jogou entre segunda e terceira divisão do Campeonato Paulista e segunda divisão do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro da primeira divisão é América, Cruzeiro e Atlético, ponto. Série A3, Série A2 do Paulistão não é esses níveis todos. A Série A2 ainda tem times ali que às vezes caem, como a Ponte caiu, tem a Portuguesa que sempre tenta voltar, tem time de empresários, mas ele não jogou por nenhum desses times de empresários, não jogou por nenhum time grande que caiu. Vou passar rapidamente o currículo dele porque pouco me impressionou.
esse nível que o Pedro Favela se provou no futebol. E eu vou explicar o porquê. América de São Paulo, Oswaldo Cruz, Bandeirante, o Vossen. Esses três primeiros que eu citei, ele jogou pouquíssimos jogos. A partir do Vossen, que é um time do interior de São Paulo, ele começa a ter uma sequência melhor. Ele faz 15 jogos no Vossen na A2 de 2022. Ele faz 13 jogos no Rio Preto nesse ano. Aí ele vai para A3. Quer dizer, isso aí é na A3, perdão. Aí ele vai para o Goiânia, joga 13 jogos, segunda divisão do Goiano. E aí ele chega no São José, que foi esse último ano dele, esse ano de agora, jogando a Copa Paulista e o A3. Antes de eu falar isso, deixa eu falar só rapidamente sobre esse tipo de nível, para falar sobre o último momento como profissional do Pedro Favela no São José. Por que eu falo isso? Bom, ele nunca jogou um campeonato nacional, nem Série D, e ele já vai pular para uma Série C, que a gente sabe muito bem que é extremamente competitiva. Tem time grande, tem time gigante, tem time de torcida, tem time que é campeão nacional, tem time que é histórico, tem time que quer subir há muito tempo, vai jogar em campeonatos complicados, vai jogar contra times de bom nível, vai jogar contra times de segunda divisão que querem voltar. Então é um nível diferente. Série C não é A3, Série C não é segunda divisão do Campeonato Goiano, do Campeonato Mineiro. Dito isso, ele pula para um time de camisa, um time da torcida gigante, um time estadual, que ele também nunca atuou em time de cidade pequena inclusive. É uma mudança de perfil de competição, de perfil de cobrança, de perfil de local absurda. Pode ser um impacto para o Pedro Favela. Eu vou trazer aqui o desempenho dele no São José, que foi bom. O São José subiu da Série A3 para a Série A2. Ele fez 33 jogos, juntando A3 e Copa Paulista, fez 5 gols. Esses 5 gols é algo para se analisar. O Pedro Favela nunca passou de 2 gols na carreira antes disso, e pulou para 5 no São José. Ele atribuiu isso ao jogo dele, começou a ser um volante que pisa mais na área, que tenta chegar mais próximo do gol para finalização, para disputa de bola aérea. Isso pode ser um indício de evolução no Pedro Favela. Isso é legal. Você pega um jogador ali que não tinha tanto recurso, mas que está tentando buscar evolução, está tentando trazer novas ferramentas para ser um bom jogador dentro do cenário nacional. E aí, isso é legal de se observar. Mas essa evolução pode ter um salto muito grande. Isso que me preocupa na contratação do Pedro Favela. Mais uma vez, vai ser um jogador que vai ser analisado em Alagoano. Se ele já sentiu o impacto do Alagoano, sentiu o impacto de um clássico, sentiu o impacto pelo no CSA, já é para ligar o sinal de alerta e falar, opa, pode ser que tenha um problema aqui. Mas também acho que vai ser um jogador para ser trabalhado. 24 anos, também quem sabe o CSA pense em ter o passe do Pedro Favela, mas cuidado. Pedro Favela pode deixar se enganar pelo número dele. Falo muito isso, tá parecendo um vídeo bem pessimista, mas é a realidade. Eu acho que a partir de agora, aí sim, a partir de agora a gente vai entrar no otimismo das boas peças, na minha visão, nas ótimas contratações do CSA. E só uma curiosidade, o Custódio chegou a ser anunciado pelo Noroeste esse ano, e o Pedro Favela chegou a ser anunciada a renovação de contrato dele lá no São José. E o CSA foi lá e buscou. Então, fez um esforcinho aí para pegar esses dois atletas. Aí sim, vamos começar pelo, agora, na minha opinião, as melhores contratações do CSA. Eu já falei delas no outro vídeo, então se você quiser ver o último vídeo sobre o CSA, eu falo um pouco mais detalhado sobre esses caras, mas vou falar aqui também porque é outra perspectiva de análise. Douglas Esquilo, bom jogador. Ponta direita, rápido, pisa na área, faz gols, utilizado muito bem pelo Rogério Corrêa lá no Sampaio, no Volta Redonda, e achei uma boa contratação por parte do CSA. O currículo do Douglas Esquilo, 29 anos, atacante, ele começa muito bem a carreira na segunda divisão lá de Minas, já fazendo 15 jogos de 10 gols, vai rodar um pouquinho aí o interior de Minas, chega até o Sergipe, não vai bem, mas lá em 2018 faz um baita ano pelo Ipiranga, do Rio Grande do Sul, 42 jogos, 12 gols, bom número de jogos, bom número de gols para um jogador como o Esquilo. E aí ele começa a rodar, pertence à Portuguesa, vira e mexe e volta para a Portuguesa, e lá em 2022, mais recente, foi quando ele teve um boom assim de aparecer. Ele fez 26 jogos pela Portuguesa, 7 gols, mas muitas boas atuações pelo Campeonato Carioca contra os grandes clubes. E aí,
Esse ano de 2023, ele faz um ano muito bom. Ele joga a 2 do Paulista pelo Velo Clube, faz 14 jogos, 3 gols e vai para Volta Redonda jogar 25 jogos e fazer 6 gols, 23 jogos na Série C e 21 como titular com o Rogério Corrêa. Muito provavelmente teremos Douglas Esquilo como o primeiro, pelo menos ali no primeiro time do Rogério, esboçando um time titular, provavelmente pela ponta direita. É um jogador de confiança, é bom jogador, tem amplitude, tem um contra um, sabe fazer gols. Não é tão inteligente em algumas tomadas de decisão, mas eu acho, como eu falei lá no outro vídeo, para não repetir, se você quiser dar uma olhadinha lá e volta para cá, jogador muitíssimo útil para uma Série C, para o Campeonato Alagoano, para esse começo de projeto do CSA, e é um cara de confiança do treinador, então ele gosta do atleta, ele vai querer que esse cara dê certo novamente na mão dele. Uma curiosidade rápida por conta do Douglas Esquilo, ele em 2021 chegou a ser anunciado pelo Grêmio de futsal. Ele jogou um pouco pelo Grêmio de futsal, 2021 ainda é um pouco pandemia, entende-se, aí o cara vai pegar uma graninha, enfim. Mas foi algo rápido, não é o trivial da carreira dele fazer isso, mas é só uma curiosidade aí da passagem pelo futsal do Douglas Esquilo. O próximo jogador Os próximos dois jogadores também vieram do Volta Redonda, são bons jogadores. O primeiro, Marquinhos. O Marquinhos, ele tem 25 anos, jovem, atacante, que tem praticamente sua carreira toda montada no Rio de Janeiro. Ele começa lá no Boa Vista, ele pertenceu ao Boa Vista por boa parte da carreira, jogou em times pequenos como o Arte Sul, Carapebos e o Serrano. E aí no Boa Vista, quando ele retorna em 2021, ele faz 26 jogos e 6 gols. Ele vai jogar uma Série B pelo Confiança, não encaixa. Quando volta para a temporada de 2023, ele volta para o Boa Vista e depois vai para o Volta Redonda. Ele faz 22 jogos, 4 gols. De 18 jogos que ele disputou na Série C, 15 ele foi titular e ele fez 2 gols. Porque o Marquinhos é interessante. Eu acho o Marquinhos um bom ponto esquerda, um cara que tem um contra um, pisa muito na área fazendo facão na diagonal, um cara que tem também esse senso de coletividade que o do Rogério Corrêa tinha muito lá na Série C com o Volta Redonda. Então é um cara que já conhece. Eu acho que essa trinca ali de homens no meio campo, 2 pontas, que é o Esquilo e o Marquinhos, vai ser titular no primeiro momento pelo CSA. O Marquinhos como um ponto esquerda, um cara que chega na área, um cara que também tem uma coletividade maneira, um contra um interessante. E um cara que, na minha opinião, também não prejudica, ajuda bastante na marcação, até porque os times de Rogério Corrêa tem muita fisicalidade. É um time que tem que bater e voltar sempre. Joga muito na intensidade, joga muito na velocidade. Então, Marquinhos, com certeza, figurinha carimbada nesse primeiro time titular do CSA. E boa contratação, sim. E a última contratação, na minha opinião, a melhor delas, que é o Caio Vitor. O Caio Vitor foi o camisa 10 do Volta Redonda durante a Série C. Não só o camisa 10, mas assim, ponta esquerda, ponta direita, um cara que oferece muita variação tática dentro do jogo. Não é um cara que você precise mudar de peça durante o jogo para ter uma mudança dentro da tática, dentro do estilo de jogo do CSA no caso, mas ele fez muito isso com o Caio. O Rogério fez muito isso com o Caio Vitor no Volta Redonda, deslocando o Caio na faixa do campo da direita para a esquerda, centralizado. É um cara que tecnicamente é muito bom com a bola no pé. Fez base no Fluminense, que é uma ótima, excelente base, ali junto com o Vasco, as melhores bases do Rio de Janeiro, top 5, na minha opinião, base aqui do Brasil, junto com o Santos e alguns outros clubes. Ótimo jogador para meio campo, para um nível de Série C muito bom, na minha opinião. Tem o passe no Botafogo, ele é jogador pertencente ao Botafogo. Botafogo fez ali uma captação de jogadores que não deram certo na base de alguns clubes ali do futebol carioca. Pegou um jogador do Vasco, pegou do Fluminense o Caio Vitor e tem o valor dele de passe. Mas emprestou ele para o Volta Redonda, ele já tinha passagem pelo Volta Redonda e ele fez um ótimo ano. O ano do Caio Vitor foram... Esqueci de colocar os números do Caio Vitor aqui. Mas tranquilo. Mas o Caio Vitor, pelo Volta Redonda, eu me lembro que ele fez 4 gols. Isso aí dá pra lembrar, não me lembro a quantidade de jogos. Mas ele foi praticamente titular em todos os jogos pelo Volta Redonda com o Rogério Corrêa. Acho ótimo jogador. Tem finalização, tem chegada na grande área, tem a criatividade. É mais um meio atacante do que um atacante... é mais um meio atacante do que um camisa 10 centralizado, mas pensador do jogo. Então, assim... É um outro estilo de meio campista que o CSA não estava vindo tendo. Eu acho que se quiser um cara mais pensador vai ser o Xuxa, mas acredito que
voltando lá ao que eu disse, quem eu acho que vai ser centralizado o camisa 10 do CSA. Por ser jogador do técnico, por ser jogador que veio bem do Volta Redonda, fez uma boa Série C, tem as variações táticas. É um cara que, pra mim, com a bola no pé, é mais jogador que o Xuxa, que faz mais gols, que chega mais na área, que tem mais intensidade, é mais novo, na minha opinião também mais técnico, muito provavelmente será o 10 titular do CSA durante esse início e provavelmente até a Série C. Na minha opinião, melhor contratação. De todas essas, o Caio Vitor foi a melhor contratação, acertou em cheio o CSA. Acho que fez até um esforço, deve ter tido boas propostas ali o Caio Vitor, mas acerta muito na contratação do ex-camisa 10 de Volta Redonda, com o Rogério Corrêa lá e agora com o Rogério Corrêa aqui no CSA. Beleza? Primeira análise sobre esses reforços, essas contratações do CSA, o início de planejamento. Vou tentar gravar mais conteúdos, o CSA vai contratar mais, vamos trazer aqui mais perspectivas, mais análises. E muito obrigado por voltar a acompanhar o nosso canal, vai voltar a ter conteúdo direto sim, tô aqui em Marcel agora direto, não vai ter muito tempo aí sem gravar conteúdo. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua visualização, pelo seu like também, porque se você não deixou, vai deixar agora. Se inscreva no nosso canal se você é membro de primeira viagem. Enfim, espero você aqui para todos os outros conteúdos. Minhas redes sociais já estão aqui embaixo há algum tempo. Me segue aí nessas plataformas que tem conteúdo exclusivo nelas durante a semana. E te espero aqui sempre para as próximas análises e também pelos próximos vídeos, beleza? Um grande abraço, tchau!